Oi, gente, tudo bem? Agora estamos na última parte dos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Estou até meio cansado, porque eu tive que gravar todos os vídeos hoje, né? Porque eu não tenho tempo. Hoje é meu dia de folga na minha igreja, e também estou gravando porque as minhas aulas, elas vão começar na próxima segunda-feira, né? E lá nas minhas aulas eu vou estar dando dogmática católica e dogmática protestante, e vou estar dando também introdução bíblica ao Novo Testamento. Terminei uma aula agora sobre literatura medieval e dei aula também sobre introdução à filosofia. E no próximo semestre, se Deus quiser, estaremos falando mais sobre filosofia. Vamos falar mais sobre filosofia medieval, moderna, contemporânea. Vamos analisar tudo, se Deus quiser. Já demos uma pincelada com literatura medieval em alguns filósofos, né? E agora eu quero falar uma coisa muito interessante. E eu quero falar sobre perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Uma vez salvo, salvo para sempre. Será? É como nós perseveramos. É o que nos garante essa perseverança, o que nos garante. Nós vamos ver aqui, tá? Mais uma vez eu quero mostrar o livrinho, tá? Das doutrinas, e quero falar aqui mais uma vez sobre esse livro. Bom, vamos ver aqui uma coisa muito interessante a respeito disto. No nosso catecismo maior, temos uma boa definição do que vem a ser a perseverança dos santos, no nosso catecismo maior. Poderão os verdadeiros crentes cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os assaltam? Pergunta 79. Essa é a pergunta 79. E vamos agora à resposta, tá, da pergunta 79. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito Santo, e da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, total ou finalmente, cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Bom, vamos falar alguma coisinha sobre isso? Olha só, Jesus lá na oração sumo sacerdotal, ele disse, olha, todos aqueles que tu me deste, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, nasceu para aquele momento. Olha só, Jesus disse, ninguém vai se perder, todo aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Tá? Olha só uma coisa interessante aqui. O verdadeiro cristão ele poderá cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os assaltam. Os crentes verdadeiros, em razão do seu amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, e do Espírito Santo e da semente de Deus habitando neles. Olha, um cristão poderá até se transformar num pródigo. Tá? Por qualquer razão, ele até poderá ir para o mundo. Está lá a parábola do filho pródigo, né? O pródigo, que o gastador, o Stroina, ele foi, gastou tudo, já falei sobre esse vídeo, se uma pessoa pródiga volta, e a pessoa pródiga volta, tá bom? Por quê? Porque ela poderá até sair da igreja, se afastar da igreja durante um tempo, mas ela volta. Ela não caiu da graça, o nome dela não foi tirado do livro da vida. Ela passou por um momento e ela vai ficar um momento lá no mundo, mas ela vai voltar. Se ela realmente tem a expiação limitada na vida dela, se realmente ela tem a vocação eficaz. Nem todos que estão dentro da igreja, infelizmente, são salvos.
Outra coisa também que acontece, nós temos a graça de Deus, nós temos a semente, temos a obra do Espírito Santo na nossa vida e temos a contínua intercessão do Senhor Jesus Cristo por nós. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. O Espírito Santo, ele intercede aqui na terra, o Espírito e Deus, Jesus Cristo, que é Deus também, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele não é Deus Pai, ele é Deus Filho, ele intercede por nós incessantemente. Ele deixou bem clara a intercessão quando disse para Pedro, olha Pedro, o diabo pediu para andar com você, mas eu roguei ao Pai. Então ele é intercessor. Ele já orou por nós na oração sumo sacerdotal. Então, a intercessão de Cristo é fantástica. Cristo intercede por nós. Outra coisa também, que esse estado de graça, ele permanece na nossa vida. Permanece na nossa vida. Bom, a questão dos verdadeiros cristãos. Né? Olha só, os verdadeiros crentes e os verdadeiros regenerados, eles são regenerados. Por exemplo, Pedro disse, olha, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca voltou ao esponjadouro. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então, aqueles que saem, aqueles que abandonam, aqueles que nunca vão voltar, aqueles que morrem no pecado, passaram pela igreja, receberam uma iluminação, né? Até essas pessoas parecem que têm o fruto do Espírito Santo, mas na realidade não tem. O verdadeiro cristão, ele tem tudo a seu favor e não cai da graça. Eu estou usando cair da graça até de uma maneira pedagógica de me comunicar com você, porque o verdadeiro cristão não cai da graça. Não tem esse negócio, quando eu era jovenzinho, eu ouvia os meus amigos pentecostais falando assim, ele caiu da fé. Ele caiu da fé, perdeu a salvação, agora tem que voltar para recuperar a salvação. E eu nunca consegui entender aquilo, que não entrava aqui na minha cabeça, não falava aqui no meu coração. A perseverança, como nós acabamos de falar, ela é a pura demonstração de que aqueles que foram chamados, eles permanecem. Tem a graça, Deus pegou, Deus escolheu, deu a Cristo, e Cristo intercede por eles. Então não tem como essas pessoas caírem. Perseverança não significa viver uma vida de devassidão. Pelo contrário, aquele que é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, ele tem a intenção maior de se santificar. Luiz, o pastor, esse cristão, ele vai alcançar a santificação plena aqui na face da terra? Não. A santificação não é um ato, a santificação ela é um processo. Por causa do Espírito Santo que está na nossa vida, a graça que nós recebemos, a semente, o fato do Espírito Santo estar habitando no nosso coração, no nosso interior, a contínua intercessão de Jesus, pelo fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Tudo isso é a segurança que nós temos de que nós não vamos perder a salvação, ou seja, a salvação é nossa. Nós fomos escolhidos na eternidade para vivermos a eternidade. Então nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo, no seu discurso maravilhoso, ele deixa isso bem claro. O que poderá nos separar do amor de Deus? Homens, anjos, perseguições, calúnias, difamações, morte, catástrofes, terremotos, coisas absurdas. Nada poderá nos afastar do amor de Cristo, porque pela graça irresistível nosso coração foi modificado. E agora nós temos o quê? A certeza da caminhada e até a chegada à nova Canaã, como Abraão, Isaac e Jacó. Viviam em tendas. Viver em tendas, todo cristão verdadeiro vive em tendas.
Mas aí você vai dizer, poxa, mas isso aqui não é uma tenda. É uma tenda, para mim é uma tenda. Sabe o que é uma tenda? Porque aqui não é a minha moradia definitiva. Aqui é a minha tenda. Esse mundo aqui, eu estou como peregrino. Eu não sou cidadão desse mundo. Eu estou no mundo, mas não sou cidadão desse mundo. Eu estou caminhando para a nova Canaã, para a nova Jerusalém. Eu tenho a alegria da salvação. Então, pelo fato do cristão, ele ter a alegria da salvação, o desejo de se santificar. Obviamente que ele é atacado. Obviamente nós temos dias péssimos. Dias, às vezes, que nós nem oramos. Dias catastróficos. Dias até que esquecemos de ler a palavra de Deus, mas de repente vem aquele desejo do nosso coração, pega a palavra de Deus de novo, dobra o joelho, fala com Deus, pede força a Deus, porque essa jornada não é fácil. Essa jornada ela é dificílima. Dificílima. Diz aqui a palavra, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu estou lembrado, e até citei isso no meu sermão de domingo, que, ou quinta-feira, não estou lembrado, Jesus, alguém chegou para ele e disse, Senhor, posso enterrar o meu pai? E Jesus disse, olha, deixa o morto enterrar o seu morto. Deixa o morto enterrar o seu morto. Porque as pessoas do mundo estão mortas nos seus delitos e pecados, mas nós não. Nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. O novo está na nossa vida. O ponto que precisamos observar aqui é que aquele que crê em Jesus como seu Salvador já tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Jesus prometeu vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe havia dado. Está lá em João, capítulo 17, versículo 2. Olha, se o Pai, Deus Pai, me pegou e deu para Jesus, você acha que eu vou me perder? Jesus disse que ninguém vai se perder. Só se perdeu o filho da perdição. Então eu não vou me perder. Então essa é a garantia que eu tenho. A garantia que vem dele. Porque a obra é dele. A salvação é dele. A escolha é dele. A intercessão é dele. O Espírito Santo foi ele que me deu. A graça me foi dada porque ele me escolheu para que a graça me fosse alcançada. Ou seja, me fosse entregue. Entrasse na minha vida. O meu coração de pedra foi retirado e agora tem um coração de carne. A minha natureza corrupta está sendo santificada. Eu era inimigo dele, agora não sou mais. Eu estava debaixo da ira dele, não estou mais, agora estou debaixo da graça. Eu não conheci o amor dele, mas agora conheço o amor dele. Então tem como eu me perder. Isto é, se realmente eu fui eleito. Se realmente eu fui escolhido. E como é que eu posso ter certeza disso? Você pode ter pela alegria da salvação, pela convicção que o Espírito Santo coloca na sua vida. Isso é a perseverança dos santos. Bom, olha só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Fantástico, né? Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode. Fantástico, né? Se emociona, gente, sabe? Assim, dizer que o diabo pode chegar. O diabo não tem mais nenhuma autoridade na minha vida. Não tem. Ele pode ser o tentador. Ele pode tentar me afrontar, ele fica como leão ao meu derredor, doido para me tragar, doido para me acusar, doido para colocar palavras e pensamentos nefastos na minha vida. Mas ninguém pode me arrebatar da mão de Deus, sabe por quê? Porque eu pertenço a Deus e você também pertence. Isso é perseverança dos santos. Pelo fato
da ovelha não perecer, perecer o que no mundo? Eu não vou perecer no mundo. Sou uma pessoa que eu tenho um carimbo para a Nova Jerusalém. Isso significa perseverança dos santos. Ele me escolheu e me deu a Cristo, e Cristo me sustenta. Isso é perseverança dos santos. Ou você acha que daqui para frente é por mim, eu tenho que andar, me segurar na corda bamba? Não. Ele começou a boa obra e ele vai terminar a boa obra em mim. Ele me dá a garantia, a certeza de que eu não vou perecer. Porque eu sou uma ovelha que foi escolhida pelo Pai e foi dada a Cristo, que é o bom pastor, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas e vai por aí afora. Quem é que vai poder me arrebatar da mão desse pastor? Significa que eu não vou cair, significa que quando eu pecar, eu vou ter uma tristeza que é colocada pelo Espírito Santo, eu vou ter arrependimento, vai ter contrição na minha vida, não vai ter atrição não, vai ter contrição. Contrição é aquele coração compungido, aquilo que incomoda, aquela roupa do pecado que eu quero tirar, quero queimá-la, não é arrependimento intelectual, atrição. Ah, me arrependi, nunca mais vou fazer. Não, é arrependimento, é contrição, não é atrição. Isso tudo me garante o quê? Que quando eu pecar, porque a Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, quando eu pecar, eu vou confessar os meus pecados e o sangue de Jesus tem poder para perdoar todos os meus pecados e todas as minhas iniquidades. Isso é perseverança dos santos. Tá bom? Um abraço para você. Deus abençoe a sua vida. Chegamos agora ao final dessa etapa. Procurei me desviar dos temas mais pesados, das palavras mais pesadas teologicamente. Não aqui fiz nenhum... o calvinista pensa assim, o arminiano pensa assim, não. Eu falei até com o grupo para o qual estou dando esse estudo, para o Calvin, eu falei assim, Calvin, olha, eu vou falar sobre os 5 pontos do calvinismo, mas eu não vou ficar falando de Armínio, pensa assim, você acaba complicando. Você vai pedir uma outra pessoa do grupo, né, um presbiteriano, ou então um calvinista, um batista calvinista, que seja calvinista, e vai falar o que os arminianos pensam. Nada contra os nossos irmãos arminianos. Aqui simplesmente é para o refrigério intelectual, teológico, debater, avançar, ninguém tem raiva de ninguém, mas cremos que essas ênfases são muito importantes e são ênfases da Igreja Presbiteriana do Brasil, dos calvinistas. Né? Então, um abração, Deus abençoe você. Muito obrigado. Se qualquer coisa, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Uma boa noite para você.